Salve, salve pessoas! Estamos aqui para nossa revisão sobre função, tá? Essa revisão que vocês vão se basear para fazer nosso teste e também nossa multi, tudo bem? Nesse primeiro encontro eu vou abordar toda a teoria que nós vimos sobre função, explicar tudo de novo aí para vocês encontrarem tudo em um só vídeo. Claro que vai ser de uma forma mais direta, né? No próximo vídeo eu vou trazer alguns exercícios que eu vou fazer aqui e aí vai ter fácil, médio e difícil para a gente treinar. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que vocês precisam saber sobre função é criar a lei da função e também reconhecer quando uma função acontece. Então aí nesse exemplo nós temos uma tabela de uma impressora que ela trabalha aí numa gráfica e ela imprime panfletos. E aí existe uma relação, né? A cada minuto que ela fica ligada imprimindo, ela tem uma quantidade de panfletos que ela consegue produzir. Então a gente percebe que em 1 minuto ela imprime 36 panfletos, em 2 minutos ela imprime 72 e em 3 minutos ela imprime 108 panfletos. Bem bacana. O que acontece? Então existe uma função aí, uma variável, que é panfletos, está dependendo da variável minutos. Quantos panfletos eu vou imprimir? Depende de quanto tempo essa impressora ficar ligada, né? Então existe uma dependência, algo está em função de outro. Então existe aí então a lei da função. Vamos construir. Eu posso chamar aqui de panfletos, né? Panfletos, eu posso chamar aqui de, por exemplo, PM, né? A função dos panfletos está em função do minuto. E isso vai ser igual ao quê? Quantos panfletos essa impressora imprime por minuto? Não é 36? Então eu vou multiplicar 36 por M, né? Que é a quantidade de minutos. Então nós temos duas variáveis, a minutos e a panfletos. E aí eu escrevi a relação delas. Tudo bem? Galera, eu poderia escrever de uma outra forma, né? Que seria f de x igual a 36x. Qual que é a diferença das duas? Só a escrita, tá? Questão de cálculo é a mesma coisa. O da esquerda, eu tenho ela escrita de uma forma mais de interpretação, né? Eu quis representar aí a função com P, para eu lembrar que é panfleto. Eu quis representar o tempo aí com M, que é de minutos. E na direita eu tenho uma forma mais genérica, né? Que F significa função e X a variável que depende dessa função. Então, tanto faz, as duas estão corretas. Mas é importante você saber as duas. Construir esse gráfico, tá? Eu vou dar valores para x e ter um valor em y, tá? Então temos aí o plano cartesiano. Olha só, eu escolhi esses valores aqui, menos 2, 0 e 2. E esse não é o único jeito de eu calcular, de eu construir meu gráfico, tá? Tem outros jeitos de fazer. Mas o jeito mais simples é eu dando valores para x, tá? Eu escolho. Então você poderia escolher 1, menos 1, 0, 1, 2, 3, enfim. Você escolheria. Então vamos lá. Quando o meu x é menos 2, quanto que é meu y ou meu f de x? O que você tem que fazer é pegar a função e substituir, né? Então, ó, eu estou substituindo o meu x por menos 2. Eu vou até botar de outra cor aqui para destacar para vocês, tá? Então tá aqui menos 2. Então quanto que ficaria essa conta aí? 2 vezes menos 2 dá menos 4, e menos 4 mais 1, isso dá menos 3. Então quando o meu x é menos 2, resultado dá menos 3, tudo bem? De onde eu tirei essa função? Daqui de cima, né? A questão sempre vai dar a função para vocês. Vamos ver f de 0. Então no lugar do x eu vou botar 0. 2 vezes. Agora que viria o x eu coloco 0, tá? Mais 1, vamos ver quanto que dá isso. 2 vezes 0 é 0, mais 1, então daria 1 aí positivo. Então quando meu x é 0, meu y é 1. Perfeito. Vamos fazer agora o f de 2, vou fazer aqui em cima. F de 2 vai ser 2 vezes, opa, apareceu o x, eu troco pelo valor que eu quero, que é 2. Tá? Mais 1. Então 4, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então tem aí o resultado 5. Beleza?
O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou apagar aqui essas continhas, qualquer coisa vocês tiram um print aí, tá? Só para a gente ficar mais claro na hora de ver aqui no gráfico. Então eu tenho aqui minhas coordenadas, né? Eu tenho aí minhas coordenadas de x e y. Então vamos lá, como é que eu ligo isso daí? O menos 2 vai conectar com menos 3. Esse menos 2, pessoal, ó, tá no x, então eu vou olhar para cá, no eixo x. O menos 2 está aqui, né? Vou conectá-lo com menos 3, então ele vai descer até o menos 3. Marquei aí o primeiro ponto do meu gráfico. O 0 vai conectar com 1, então x0 quer dizer que ele está parado no x. E aí eu vou subir um ponto no y. Isso aqui vocês já sabem ver, né? Nem precisava de cálculo para saber que é aí. Só por esse camarada aqui, ó, presente na função, eu já sei que ele ia passar por esse ponto. E o x é 2, né? E o f de x é 5. Então eu vou conectar o 2 com o 5. Então x2, y5. Marquei aqui meu ponto. Pronto, agora eu consigo traçar minha reta. E aí você ia conectar os pontinhos aí. Pronto, eis aí o gráfico dessa função. Não importa que valores vocês escolham, sempre vai dar a mesma coisa, tá? Sempre, 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 de todo mundo. Tudo bem? Então esse aqui é um dos jeitos de você montar o gráfico da função. Vamos adiante aí, e agora vamos falar sobre função afim. Função afim é um tipo de função em que ela é tão recorrente que nós estudamos ela um pouco mais aprofundado. Então ela sempre tem esse formato, né? F de x é igual a ax mais b. E aí não precisa se assustar com essas letras, porque o a e o b, eles são números quaisquer aí que vai estar na sua função, tá? O a, ele é chamado de coeficiente angular. Ele é responsável para dizer se nossa reta vai ser crescente ou decrescente, tá? E também o quanto que ela vai estar inclinada aí, tá? Já o b, ele é o ponto que passa no y, por isso ele é chamado de coeficiente linear. Não confunda e não esqueça essa informação, que ela é muito útil. Uma função afim, pessoal, não pode ter o a valendo zero, porque se tiver o a valendo zero, ele vai ser uma função constante, e aí não interessa pra gente, tá bom? Muito bem. Então não pode ter o a valendo zero, tá? Vamos adiante então, olha só aí explicando melhor o coeficiente angular. Tá vendo que eu circulei o a aí, né? E aí nós temos os efeitos dele. Então quando o meu a é positivo, maior que zero, né? Eu tenho aí minha reta crescente. Tranquilo? Perceba que ela começa lá embaixo e ela termina lá em cima. Termina não, porque ela é infinita, né? Mas ela continua subindo, subindo e subindo. Então ela aumentou o valor dela. Sempre olha nesse sentido, da esquerda para a direita. Tá bem? E olha só o segundo caso. Nós temos a reta decrescente, que é quando o nosso a é negativo. E aí ela começa lá no alto, tá vendo? E ela vai diminuindo o valor dela. Então é sempre da esquerda para a direita. Beleza? Esse é o nosso coeficiente a. Vamos olhar agora o coeficiente b, que é chamado de coeficiente linear, né? O b ele vai estar aqui, ó, vai ser um número ao final ou também no início. Ele é um número que não tem o x, tá? E olha só que interessante. Ele é realmente o ponto que vai estar lá parado no y, tá? Não confunda com o x, beleza? Então esse b aí, ele tem sempre o x0 e vai ter o valor dele aí. Então você olhou lá para sua função, viu que o número está sozinho? Esse é o b, esse é o coeficiente linear, esse é o ponto que a sua reta vai passar no y, tudo bem? E esse camaradinho aqui, ó, que cruza o ponto no eixo x, ele é chamado de zero da função, que é o que a gente vai fazer ver já já. Zero da função. Então ele que é o camarada que dá nó na cabeça de vocês. Vamos então adiante. Então vamos lá, pessoal. Ó, baseado no que eu acabei de dizer, tá? Vamos ver se vocês descobrem qual desses 4 gráficos corresponde a essa função que está aí no meio. A função menos x mais 2. É muito fácil vocês perceberem isso, tá, pessoal? Como é que tem que ser o raciocínio de vocês? Vocês vão pensar, beleza, quem é meu a? O meu a é menos 1. Todos concordam? Eu tenho menos aqui, e como eu não tenho número no x, eu sei que ele é 1. Então eu tenho aí menos 1.
que isso implica no meu gráfico? Quer dizer que como meu A é negativo, essa reta é decrescente. A letra A está decrescente? Não está. Ela está crescente, então já eliminamos a letra A. A letra B está decrescente? Também não, ela está crescente, então já eliminamos a letra B. Tá? E a letra C está decrescente? Tá, ela está diminuindo o valor dela. A reta está diminuindo. E a letra D também está decrescente. Beleza, então já eliminamos metade das alternativas, pessoal. Isso numa prova é maravilhoso. Já conseguimos aí aumentar a nossa chance de acertar. Vamos ver o B. E o nosso B ele é igual a 2. O que significa? Que ele vai cruzar o eixo Y no ponto 2. Vamos observar aqui a letra C. Onde ele cruzou o eixo Y? Olha só, foi no 2, não foi? Então já sabemos aí que pode ser com certeza a letra C, né? Vamos olhar a letra D e vamos fazer se não está igual, vamos ver se não tem nenhum desempate, né? Olha só, ele passou aí no eixo Y no 3. Então já não é da nossa função, né, galera? Não tem nada a ver com nossa função, porque nossa função tem que passar no 2. Então a alternativa aí seria a letra C. Então viu só, galera? Só sabendo o básico aí, bem tranquilo, você conseguiria saber qual é o gráfico dessa função. Tá? Bem facinho, você sabendo essas duas informações, vocês conseguem diferenciar. Quem não sabe disso, teria que criar tabela, teria que fazer aí um gráfico, comparar com as alternativas e com bastante chance de errar. Então com essas duas informações bem facinho, você consegue aí distinguir. Tudo bem? Vamos embora. Beleza, agora eu vou falar sobre um camarada aqui chamado de zero da função, tá? Galera, sempre que você pensar em zero da função, é isso aqui, ó. O meu f de x vai ser zero, a minha função vai dar zero, tá? Então, para eu descobrir o meu zero da função, eu vou igualar a minha função a zero. E o zero da função, pessoal, ele é o ponto que intersecta, e anotem isso aí, o eixo X, pessoal, o eixo X, tá? Então, ele é o ponto que vai estar parado no X. Ele também é chamado de raiz da função. Por que raiz, né? Raiz é o que vai estar parado lá, ó. Imagina uma raiz de uma árvore que está parada no chão. Ele é o valor que vai dar zero, né? A função, por isso que o nome é raiz. Raiz da função. Então, qualquer um desses nomes, você tem que lembrar do zero da função, tá? Então, como exemplo, nós temos a função 2x menos 6. Vamos calcular e descobrir qual é o zero da função. 2x menos 6, você vai igualar a zero, porque eu quero saber qual é o valor de x que faz essa função dar zero. Então, vamos lá. Vou pegar o 6, que está negativo, e passar ele positivo. E o 2 que está multiplicando, vou passá-lo dividindo. E aí eu tenho o valor de x igual a 3. Então, meu zero da função é igual a 3. O que isso significa, galera? Que lá no eixo x, e aí se você tiver dúvida, você fazendo o cálculo, você vai lembrar, porque deu x igual a 3, não é y. Que lá no ponto 3, ó, onde eu estou marcando aí no plano cartesiano, ele é meu zero da função. Ó, vou até escrever aqui, zero da função. Ele é minha raiz também, posso chamar assim também. Agora, para a gente construir o gráfico, tá fácil, né? Eu vou marcar aqui o meu B. Quanto que é meu B? Ele é menos 6, ó. Menos 6. Menos 6 está lá embaixo, coitado. Tá bem aqui, né? E aí, esse aqui é o B, tá? É o coeficiente linear. Então, agora, para eu montar aqui meu gráfico, né? Basta eu conectar os dois pontos. E aí, eu tenho aí o meu gráfico, né? A minha reta passando aí. Tá vendo que ela tá crescente, porque o meu 2 é positivo, e aí eu sei que ela é crescente, né? Maravilha. Bem tranquilo, pessoal. Então aí cobrimos em poucos minutos todos o nosso conteúdo sobre função, beleza? Essa é uma maneira mais conceitual aí de tudo que a gente viu. Numa próxima videoaula eu vou estar passando alguns exercícios que a gente vai usar, aplicar tudo que a gente sabe aqui para vencer alguns exercícios. Tudo bem? Então muito obrigado, espero que tenha contribuído aí para vocês. A gente vai parando por aqui. Até a próxima, galera.